E você que está cursando engenharia nos cursos da Cogna. Na aula de hoje, nós iremos fazer os exercícios resolvidos do capítulo 1.1 do livro de Cálculo 1. Então vamos lá, vamos começar a fazer os exercícios do final do capítulo 1.1 da disciplina de Cálculo 1 das engenharias da Cogna. Esse capítulo é focado em funções polinomiais de grau 1 e grau 2. Então esse é o primeiro exercício. Então nós temos este gráfico. E aí a gente pode observar algumas coisas aqui. Esse gráfico começa aqui em x em menos 4, vai até 5. Quando a gente tem um pontinho que ele é preenchido, igual aqui nesse menos 4, significa que existe o ponto ali, né, o par ordenado ali, ele está ocorrendo ali. E quando a gente tem um pontinho que é sem preenchimento, igual esse que está branco, significa que a função ela para antes de chegar nesse ponto igual a 5. Então, esse exercício pede que a gente faça a avaliação, né, se é verdadeiro ou falso as afirmações. Então, o primeiro fala assim, ó, o domínio de f consiste no conjunto que vai de menos 4 a 4. Para a gente começar, a gente precisa entender o que é um domínio. Eu trouxe uma definição simples aqui, ó. De uma maneira simplificada, o domínio de uma função são os valores possíveis para a variável independente. No nosso caso, por convenção, a gente chama de x. O x é independente porque ele não depende de nenhuma outra variável para calcular. Já o y é a nossa variável dependente, porque a gente usa valores de x para calcular o y. Então, o domínio de uma função são os valores do x. Então, aqui nesse gráfico vai de menos 4 até algum valor exatamente antes do 5. Então, até 4,999999999 e infinitos 9. Porque quando chega no 5, a gente tem a bolinha clara, significa que é um intervalo aberto e não chega lá. Então, aqui na primeira pergunta, ele fala assim, ó, o domínio de f consiste no conjunto menos 4 até 4. Como aqui vai até 4,999, significa que essa primeira é falsa. E aí, continuando, a imagem da função corresponde ao conjunto de menos 2 a 2. O que é a imagem? Olhando aqui na definição, imagem ou contradomínio é reservado aos valores da variável dependente y. Então, imagem são os valores possíveis aqui no eixo y. Se a gente olhar, ele vai de menos 2 até aqui em cima, 2. Então, essa afirmação é verdadeira. Na terceira aqui ele fala, é válido que para f de 0 igual a menos 3. Significa que quando x for 0, o y tem que ser menos 3. Se a gente olhar aqui, para x igual a 0, o gráfico está passando certinho na origem. Então, essa é falsa. Esse ponto aqui da origem é 0, 0. A função f é crescente no intervalo de menos 2 até 2. Então, ele começa no menos 2, vai crescendo os valores de y até chegar no 2. Então, é verdadeiro, porque de menos 2 até 2 a função cresce. Se fosse até 3, seria falso, porque aqui em 3 ela começa a descer de novo, aí ela fica decrescente. E aí, por último, ele fala a função é par no intervalo menos 2 a 2. O que significa uma função ser par? Ou o contrário de par? O que significa uma função ser ímpar? Eu trouxe uma definição aqui para a gente relembrar. Quando uma função é classificada como par, seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Seria esse primeiro desenho aqui. Por outro lado, se ela é ímpar, seu gráfico é simétrico em relação à origem. Então, ele é até simétrico a parte de cima e a parte de baixo, mas se a gente comparar a esquerda com a direita, eles têm sentidos opostos. Então, a pergunta fala assim, ó, a função é par no intervalo de menos 2 a 2. De menos 2 até 2, se nós observarmos, ele ocorre igualzinho esse exemplo aqui da função ímpar. Então, tem que ser falsa, porque a função não é par nesse intervalo, ela é ímpar. Então, nós temos falso, verdadeiro e falso. Então, a resposta é a letra C. Vamos analisar agora exercício número 2. O gráfico a seguir apresenta variações nas temperaturas registradas ao longo do dia em uma cidade do Rio Grande do Sul durante o inverno. Então, a temperatura começa em menos 2, aqui às 4 da manhã, provavelmente, e aí vai esquentando
Das 7 às 9 permanece constante, esquenta até às 11, depois esfria um pouco até às 13. E aí a gente tem que fazer a avaliação aqui das respostas. Então, nessa situação, as temperaturas foram medidas entre 4 e 13 horas do mesmo dia, e a gente tem que analisar essas afirmações aqui. 1. A temperatura Y, em função do horário X, descrita no gráfico, pode ser classificada como uma função crescente. Se a gente olhar o gráfico, ele pode ser crescente até às 11 aqui, mas depois ele fica decrescente. Então, esse gráfico não é só crescente. Então, seria falsa essa primeira informação. E a explicação? No intervalo das 4 às 7 horas, a função que descreve a relação entre a temperatura pode ser dada por y igual a 2x menos 10. Então, entre 4 até as 7, nós temos uma reta, né, uma equação afim, e ela está crescente, né, ela vai subindo. E aí o exercício falou que ele pode ser descrito, né, por essa função. Nós já aprendemos anteriormente, né, como que a gente determina uma equação a partir de um gráfico, mas vamos verificar para esse se é verdade. O que que a gente tem aqui? A equação genérica, né, de uma equação de primeiro grau é essa daqui, ó, y é igual a x mais b. O a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear. Então, se a gente escolher um ponto, por exemplo, se nós pegarmos o primeiro ponto aqui no gráfico que começa a função, ele seria menos 2 para y e 4 para x. Então, a gente aplica os valores aqui na equação, e aí qual que é o problema? Nós temos duas incógnitas, tanto a quanto b. Vamos pegar outro ponto. Se a gente pegar y igual a 0, bem aqui, ó, nesse ponto, x é 5. Então, se a gente aplicar, a gente fica 0 no lugar do y igual a vezes 5 mais b, e aí eu posso passar esse 5a, né, que é positivo e está somando com b, eu posso passar ele para o lado esquerdo aqui da equação, e fica aqui menos 5a igual a b. Então, o que que acontece? Nós temos um sistema de equações. Eu tenho uma equação com duas variáveis aqui, uma equação com duas variáveis aqui. Então, o que que a gente pode fazer? Substituir uma equação na outra para a gente tentar procurar a variável. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos pegar essa equação aqui, ó, que eu chamei de 1 aqui em cima, e vou colocar esse 5a no lugar do b. Eu vou fazer tudo igualzinho, ó. No lugar do 5a, eu coloco aqui no b. Então, vai ficar menos 2. Só para ficar melhor para escrever, eu escrevi 4a em vez de a4, igual está ali em cima. E aí, no lugar do b, eu coloquei menos 5a, que é o valor que a gente encontrou em cima. Então, dessa forma, eu fico com a equação só dependendo de a. Então, 4a menos 5a fica menos 1a. E aí, menos dos dois lados, eu posso multiplicar por menos 1, né? E deixar tudo positivo. E aí, eu descubro o valor de a igual a 2. Então, eu posso voltar tanto aqui nessa equação quanto nessa, substituir o valor de a e encontrar o valor do b. Nessa equação aqui, ó, de menos 5a igual a b, está mais fácil, né, para encontrar. O b já está isolado. Então, eu vou colocar o a no lugar aqui, ó. Então, vai ficar menos 5 vezes 2 igual a b. E aí, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Então, vou só colocar um menuzinho aqui, que ficou faltando. Aqui, menos 10. Então, a equação, né, que foi proposta, que y igual a 2x menos 10, é verdadeira. A gente encontrou o valor do a, que é 2, encontrou o valor do b, que é menos 10. Então, aplicando na equação, a gente conseguiu, né, chegar no valor que foi proposto. Então, a primeira afirmação estava errada, a segunda estava incorreta, a segunda estava correta, mas aparentemente uma afirmação não tem nada a ver com a outra. Então, se a gente procurar ali essa resposta, né, a gente achou que a asserção 2 é verdadeira, essa afirmação é verdadeira, a gente encontrou a fórmula aqui embaixo, e a proposição 1 é falsa, a gente viu que ela não é crescente no gráfico inteiro, então é a D, é a responsável aí por ser a resposta correta. Exercício 3. Esse exercício ele é mais longo um pouquinho. Uma cooperativa atua no ramo da produção de óleo de girassol para consumo residencial.
a partir da comercialização realizada a partir de mercados e supermercados credenciados. Então, diariamente, a cooperativa tem produtividade que varia de 2 a 6 quilolitros de óleo. Quilolitro, pessoal, tudo que é quilo significa 1.000. Então, é 6.000 litros ou 2.000 litros. Então, a produção é de 2.000 litros a 6.000 litros, que a gente pode chamar de quilolitro. Então, de acordo com a demanda e disponibilidade de matéria-prima, de modo que o custo de produção diário, dado em reais, e descrito em função da quantidade de óleo em quilolitros produzidos diariamente, pode ser modelado por essa função aqui. Então, o valor em X é a produtividade, e aí, conforme a gente coloca a produtividade no lugar do X, a gente tem aqui os custos de produção diário que a gente pode encontrar. Então, ele deu 5 afirmações, a gente precisa testar uma por uma para a gente ver quem que é verdadeiro e quem que não é. Então, vamos começar pela primeira. Ele fala assim, ó, o custo de produção por quilolitro em um dia no qual houve uma produção de 4 quilolitros é 1.640. Então, vamos ver se é verdade. A gente vai colocar 4 quilolitros no lugar do X e vai ver se dá 1.640. Então, no lugar do X aqui, ó, a gente coloca 4, aqui no X quadrado, aqui no outro 4, e a gente encontra esses valores, ó, 640, 1.600 e 2.600, e aí a gente chega em 1.640. Então, verdadeiro. Se eu colocar 4 quilolitros ali, eu encontro esse 1.640. Vamos para a segunda. O custo diário mínimo por quilolitro, então ele quer um ponto de mínimo. Nós vimos na equação de segundo grau que, se a gente encontrar os vértices, né, a gente pode encontrar pontos de máximo e pontos de mínimo. Então, o custo diário mínimo por quilolitro corresponde a R$ 1.500, o qual ocorre com a produção de 3 quilolitros de óleo. Então, vamos ver se esse custo corresponde a 1.500. Para fazer isso, a gente precisa encontrar o vértice dessa equação de segundo grau. Então, quem é o vértice? É o delta dividido, menos delta dividido por 4A. Quem é delta? É aquele mesmo da fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o B é o valor de menos 400, o A é o valor de 40 e o C é o valor de 2.600. O A, o B e o C são todos aqui da equação que foi dada aqui em segundo grau. Então, a gente aplica os valores, a gente tomou cuidado de valores negativos colocar entre parênteses para poder digitar na calculadora isso aqui certinho. Então, o valor negativo ao quadrado nos dá um valor positivo aqui, ó, de 160.000. Esse outro produto deu 416.000, dividido por 160, vai dar 1.600. Então, o vértice, que é ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, aqui deu 1.600. Assim, o ponto de mínimo não pode ser 1.500, porque se está dando 1.600, não tem como ser 1.500 esse ponto de mínimo. Então, está incorreta essa segunda. Vamos para a terceira. O custo diário por quilolitro é de 1.600, correspondente a uma produção de 5 litros de óleo. Então, na equação anterior, descobriu-se que o vértice é um ponto de mínimo. Assim, os máximos devem estar nos extremos do domínio informado no enunciado. Como assim, pessoal? Vamos desenhar aqui só para ilustrar. Se esse gráfico ele é uma parábola, ele tem esse formato. E a gente viu que aqui embaixo, né, nesse ponto aqui que eu estou fazendo um X, esse ponto aqui é o vértice. E esse vértice vale 1.600, né, que a gente encontrou no exercício anterior. Então, os pontos de máximo vão ser os dois vértices aqui, os dois extremos, né, da função. E aí, como o enunciado falou que varia de 2 a 6 quilolitros, então a gente tem uma ponta aqui é para 2, a outra ponta aqui da função é para 6. Então, a gente precisa encontrar para essas duas situações. Então, aqui, ó, eu tenho para 2 e embaixo eu tenho para 6. Então, a gente aplica os dois valores na função e vamos ver quanto que dá esses extremos. Para 2 dá 1.960, para 6 dá 1.640. Então, a gente descobre que o custo diário máximo ocorre na produção de 2 quilolitros. 4.
Se a produção diária for inferior a 3 quilolitros, o custo diário da produção será superior a 1.800. Então, a gente já fez a conta para custo diário 2, que é o menor possível, né, da produção, e ele falou para testar para quando é inferior a 3. Então, se a gente colocar 3, o custo é 1.760. E para 2 é 1.960. Isso significa que na função, se a gente analisar a função, a gente está analisando esse lado da esquerda, 3 estaria mais ou menos nesse ponto aqui que eu estou fazendo um risco, e o 2 é certinho lá na ponta, ou seja, a função aqui está crescendo, né, nesse lado da esquerda aqui. Então, percebe-se que quando variamos de 3 para 2, né, esse lado da esquerda, o custo aumenta. Então, a afirmação aqui falou assim, ó, se a produção diária for inferior a 3, o custo será superior a 1.800. Então, percebe-se que quando variamos de 3 para 2, o custo aumenta, porém, só pode-se saber que será maior que 1.760. Então, não tem como a gente saber o valor desse custo, porque a gente só tem o ponto 3 e o ponto 2. Então, não tem como eu saber se vai ser superior a 1.800. A gente só sabe que vai ser superior a 1.760. Então, fica difícil afirmar que é verdade essa quarta. E aí, o quinto, o custo diário máximo por quilolitro será de 1.960, independente da produção diária nessa corporativa. Então, a gente já fez a conta do 2, né, que foi o ponto de máximo que a gente achou, que dá 1.960. Então, como já se descobriu que para 2 quilolitros temos o valor máximo, para todos os outros valores serão menores. Assim, essa aqui é verdadeira. Ele fala que o maior valor vai ser 1.960 para qualquer custo. Então, todos os outros custos eram menores que 1.960. Então, de todas essas que a gente fez, as únicas verdadeiras foram a primeira e a quinta. A segunda, a terceira e a quarta eram falsas. Então, a resposta correta, né, dessa daqui é a 1 e a 5. E aí, você que assistiu o vídeo até aqui, ficou alguma dúvida? Se ficou, pode deixar a dúvida aqui nos comentários que em breve eu já respondo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, se inscreva no canal e até a próxima.